Olá pessoal, vamos então aqui dar sequência à nossa bateria de questões, dessa vez resolvendo a prova do 38º exame de ordem na parte de direito material. Vamos fazer aqui as 4 questões, lembrando sempre que qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé, tá certo? Sem perder muito tempo, vou então compartilhar aqui na tela a nossa primeira questão. Atenção, diz assim, ó. O município Alfa, situado em região de fronteira e cujos municípios mantinham estreita relação com os moradores da cidade vizinha, situada no país Beta, editou a Lei nº XX, veja, Lei Municipal, dispondo que o idioma a ser utilizado em todos os órgãos públicos municipais, na linguagem falada ou escrita, seria o espanhol. A medida, segundo a justificativa que acompanhou o projeto, tinha por objetivo desenvolver a cultura da população, de modo a facilitar as relações com o país vizinho, que oferecia inúmeros postos de trabalho. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Olha, essa foi uma questão bem inesperada, porque ela cobrou um artigo que a gente normalmente não espera na segunda fase do exame de ordem. Se você for lá na Constituição, você vai encontrar o idioma oficial, vai encontrar, inclusive, né, bandeira, hino, símbolos. Tudo está lá no artigo 13 da Constituição. E esse é um dispositivo que, normalmente, na segunda fase da OAB, os alunos passam direto. Mas chegou a ser cobrado aqui. Veja, qual é o tema central dessa questão? A questão está cobrando um tema de nacionalidade, mas com algo mais específico do que aquilo que a gente conhece como brasileiro nato, brasileiro naturalizado. É uma questão que, basicamente, indaga sobre a possibilidade de uma lei municipal estabelecer um idioma diferente. O idioma espanhol a ser utilizado, veja, em todos os órgãos públicos municipais. Então, esse é um problema. Aí você diz, Marcelo, mas tinha uma finalidade bonita, que era ali, né, fomentar a interação com o país vizinho, que era permitir o acesso a postos de trabalho. Sim, mas isso não é uma justificativa plausível para descumprir o texto constitucional, que tem lá a nossa língua oficial, né? Então vamos ver as perguntas, ó. Letra A. A Lei nº XX do município Alfa é compatível com a ordem constitucional? E a resposta é não. Né? Claro que não. Né? A lei municipal, neste caso, viola frontalmente o artigo 13 da Constituição ao estabelecer a língua portuguesa como idioma oficial. Então, aqui era uma resposta bem direta, bem objetiva. Inclusive, esse tipo de resposta não ficaria muito extenso, porque não tem nem muito o que se estabelecer aqui. Né? Mas, enfim, foi a pergunta aí que o examinador colocou de forma atípica. Né? Letra B. Qual é a ação que possibilita a submissão da Lei nº XX ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Justifique. Aqui eu já achei uma questão mais típica de segunda fase da OAB. Aqui sim. Porque, veja, essa questão especificamente está cobrando de você controle concentrado de constitucionalidade. Então, ele quer que você avalie, diante desse contexto, qual seria a ação cabível. Se seria o caso aí de uma ADI, se seria o caso aí de uma ADO, se seria o caso de uma ADC ou se seria o caso de uma ADPF. E como é que eu sei? Eu preciso revisar as hipóteses de cabimento. ADI cabe em face de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, está lá no artigo 102, inciso 1, linha A da Constituição. ADO cabe no caso de uma omissão, falta uma norma, né? Falta uma lei regulamentadora que impede o exercício de um direito constitucional. A ADC visa a declaração de constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal. E a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma medida considerada como subsidiária. A ADPF será utilizada sempre que não forem cabíveis as demais ações. Então, quando não couber ADI, ADC, ADO, a ADPF será a medida adequada. Veja algo muito importante. Esse enunciado diz que o município Alfa, veja, editou a lei.
Logo, se o município editou a lei, essa é uma lei municipal. Sendo uma lei municipal, não cabe ADI. Por quê? Porque a ADI só cabe em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Artigo 102, inciso 1, alineado à Constituição. E esse mesmo dispositivo também prevê que a ADC só cabe se for uma lei ou um ato normativo federal. Então, também não seria o caso de ADC. Também não seria ADO, por quê? Porque a ADO é no caso de falta de uma lei, de uma omissão. E neste caso, existe a lei. Olha ela aqui. Então não é uma omissão, a lei existe. Então, por subsidiariedade, não sendo ADI, ADO ou ADC, caberia, portanto, ADPF, certo? Então, aqui sim, talvez nós podemos dizer que temos uma questão mais típica de segunda fase. Vamos ver, então, como foi a cobrança? Olha aí. A letra A, você teria que responder que não. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Veja que a frase em si, língua portuguesa é o idioma oficial, valia 0,55, uma boa pontuação. Enquanto que o artigo 13, caput da Constituição, valia apenas 0,1, total de 0,65. A regra é essa. A indicação do artigo vale apenas 0,1 na resposta, né? E letra B diz: a ação é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no caso DPF. Então, indicar a DPF de forma correta já valeria 0,50. E aí ele colocou como artigo o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, da lei número 9882, que é a lei da DPF, né? Nós temos duas leis, a lei 9868, que é a lei de ADI, ADC, ADO, e nós temos a lei 9882, né? Então, aqui, a lei de ADPF seria 9882, artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 a ser mencionado. Só que aqui tem algo interessante que ele colocou ou. Quando vem assim ou, significa que se a pessoa colocou o artigo da lei ou colocou o artigo da Constituição, que nesse caso seria o 102, parágrafo 1º, pontuaria. Marcílio, eu só coloquei o artigo da Constituição, pontua. Marcílio, eu só coloquei o artigo da lei, pontua. Como veio ou e não e, a pontuação deve ser conferida a quem colocar um dos dois. Total aqui valendo 0,60 nessa questão que cobrou de você. O tema da nacionalidade na letra A, está dentro do tópico de nacionalidade, e o tema de controle de constitucionalidade na letra B, estando aí, com a letra A de uma forma um pouco mais atípica, beleza? Ótimo. Vamos então aqui para mais uma questãozinha na tela para você, olha aí. Essa questão diz assim: Peter, naturalizado brasileiro, então veja que ele é naturalizado, artigo 12, inciso 2, e que tinha grande participação política no município em que residia, jamais tendo deixado de votar em uma eleição desde a sua naturalização, ficou irresignado com a demolição de um prédio público que se encontrava em perfeito estado de conservação. Por tal razão, decidiu ajuizar uma ação popular em face dos agentes públicos responsáveis pelo ato, que, ao seu ver, causou prejuízo ao patrimônio público. Ocorre que, pouco antes de ingressar com a ação, tomou conhecimento de que transitara em julgado a sentença judicial que cancelara a sua naturalização, isto após longa tramitação processual. Então, veja, foi cancelada a naturalização dele e essa decisão de cancelamento de naturalização transitou em julgado antes dele ingressar com a ação popular. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Questão muito interessante e muito técnica, que envolve basicamente aqui dois temas, né? Nós temos um tema relacionado à nacionalidade, artigo 12 da Constituição, e um tema relacionado à questão de direitos políticos, porque o ajuizamento de uma ação popular é o exercício de um direito político. Então, qual seria o problema da questão? Com a perda da naturalização por Peter, diante aí dessa condenação que transitou em julgado, poderia ele continuar com essa ação popular? Poderia ele ter ajuizado essa ação?
né? Esse é um questionamento central. Mas vamos ver as perguntas. A letra A diz: qual é a consequência da sentença judicial proferida em desfavor de Peter em relação aos seus direitos políticos? Justifique. Então, olha aí, tá vendo como eu falei? O tema central da letra A é o tema direitos políticos. Neste caso, quem tem a naturalização cancelada por uma decisão transitada em julgado terá, diante disso, evidentemente, a perda dos direitos políticos com base lá no artigo 15 da Constituição, inciso 1. Né? Lá nós temos hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, que são hipóteses excepcionais. Entre elas, nós temos essa hipótese aqui. E a consequência seria essa, então, a perda dos direitos políticos. Pergunta da letra B diz assim, ó: mesmo após o cancelamento de sua naturalização na forma indicada, Peter pode ajuizar a ação popular? Justifique. Então a pergunta é: se agora ele não é mais brasileiro naturalizado, ele pode ainda ajuizar ação popular? E a resposta é não. A ação popular é um remédio constitucional que somente pode ser ajuizado por um cidadão. E de acordo com a Lei 4.717, a condição de cidadão se dá pela comprovação através da juntada de título de eleitor. E o título de eleitor é a possibilidade de você votar. É o seu alistamento eleitoral. Então veja, se eu tive cancelada a minha naturalização, eu não posso mais votar, porque eu tive a perda dos meus direitos políticos. Se eu não posso mais votar, se eu não tenho mais o alistamento eleitoral, porque perdi a minha naturalização, logo eu não serei mais cidadão. Eu serei um estrangeiro e, consequentemente, não poderei mais ajuizar a chamada ação popular. Por isso, a resposta da letra B, ao perguntar, né, se seria possível aí a Peter ajuizar a ação popular, é negativa. Certo? Vamos ver então como veio essa resposta? Olha aí a letra A. Ocorrerá a perda dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso 1 da Constituição de 88. Veja que falar em perda dos direitos políticos já resultaria em 0,5 para você na pontuação. E mencionar o artigo 15, inciso 1 da Constituição resultaria em 0,1, de sorte que a resposta completa daria você 0,60. Na letra B diz assim: não, Peter deixará de ser cidadão, qualidade exigida para o ajuizamento da ação popular. Então você teria que responder negativamente, dizer que ele deixa de ser cidadão, porque perdeu a naturalização, e dizer que não caberia então a ação popular. Isso valendo 0,55. Para fins de pontuação do artigo, eles consideraram também, mais uma vez aqui nesse espelho, um ou. Então, você poderia ter mencionado o artigo 5º da Constituição, inciso 73, ganharia 0,1, ou o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717, que é a Lei de Ação Popular. Mencionando um ou outro, você ganharia mais 0,1. E o total para essa letra B, 0,65, tá? Uma questão que, a meu ver, é uma questão um pouco mais fácil do que as anteriores, né? Do que a anterior. É uma questãozinha aqui que cobra conhecimento sobre artigos tradicionais aí do exame de ordem, tá bom? Essa, então, a nossa questão na tela para você, que diz assim: com o objetivo de aproveitar o potencial energético dos cursos d'água, o município Beta editou a Lei nº XX, estatuindo regras específicas a respeito do represamento da água e da localização das estruturas responsáveis pela transformação da energia potencial gravitacional gerada a partir dela. Além disso, combinou multa, que varia de 1 a 5 salários mínimos, a depender do capital social da sociedade empresária infratora, para cada dia em que seus comandos fossem descumpridos. Preocupada com o teor da Lei nº XX, a sociedade empresária Alfa procurou por seus serviços como advogado e formulou os questionamentos a seguir. Então, veja, uma questão que envolve
Um tema que vem aparecendo muito no exame de ordem. Organização do Estado. Basicamente, é uma questão para você analisar a constitucionalidade de uma lei municipal diante das regras constitucionais de repartição de competências. Veja, será que uma lei municipal, né, essa lei número XX é uma lei municipal, porque é editada pelo município Beta, será que ela poderia tratar aí de energia elétrica, potencial energético? Será que esse tema é competência de município? E mais, será que uma lei municipal poderia estabelecer uma multa fixando com base no salário mínimo? São duas perguntas centrais, dois problemas centrais que eu já identifico aqui nessa questão. Vamos ver então as perguntas. A letra A diz assim: a lei número XX, a respeito do aproveitamento energético dos cursos d'água, se enquadra na competência legislativa do município Beta, sendo compatível com a Constituição da República de 88? Justifique. Bem, essa questão, essa pergunta, essa forma de indagar vem caindo muito no exame de ordem e basicamente envolve conhecer os artigos que disciplinam a competência da União, em especial o artigo 21 e 22 do texto constitucional. O artigo 21 da Constituição traz o que a gente chama de competência exclusiva da União, que é uma competência de fazer. Lá você vai encontrar várias ações que são apenas da União. E essas ações são consideradas como parte de uma competência exclusiva porque somente a União pode fazer e ela não pode delegar. O artigo 22, que está logo na sequência, é um artigo que trata de competência legislativa privativa. Lá, artigo 22, você encontra um rol de temas que apenas a União pode legislar. E essa competência é chamada de privativa porque é uma competência da União, mas que ela pode delegar aos estados através de lei complementar, na forma do artigo 22, parágrafo único lá da Constituição, certo? Então, era preciso conhecer isso para visualizar o seguinte, nessa letra A. Será que esse tema, né, aproveitamento energético dos cursos d'água, se insere em competência de município ou é competência legislativa privativa da União? Água e energia elétrica é competência da União. Você vai encontrar lá no artigo 22 do texto constitucional, tá? Letra B. A combinação de multa com os valores máximo e mínimo sendo definidos da forma estabelecida pela lei número XX é compatível com a Constituição? E aqui você precisaria conhecer um dispositivo bem específico, né? Eu acredito que aqui o examinador realmente tentou fazer você pesquisar um pouquinho no Vadimeco. Lá na Constituição você encontra o artigo 7º, dentro do tópico de direitos sociais, com o inciso 4, tratando de salário mínimo. Olha que interessante, né? E lá se diz que não é possível utilizar o salário mínimo como indexador. Ou seja, fazer uma vinculação de algo ao salário mínimo. Que é o que está fazendo aqui. A multa está vinculada ao salário mínimo. A Constituição proíbe esse tipo de vinculação porque o salário mínimo tem um reajuste que é de caráter político, né? Então, não se é possível hoje fazer essa vinculação com o salário mínimo, né, nos termos do artigo 7º, inciso 4 da nossa Constituição. Aí alguém vai dizer, poxa, Marcílio, era um artigo muito específico. Como é que eu achava? Aqui é super importante você aprender a manusear de fato o seu vadimeco, em especial no índice alfabético remissivo, para que você possa procurar lá, né, temas correlatos, como, por exemplo, salário mínimo, né? Então, a pergunta, né, se seria compatível, teria como resposta aí o fato de que não é compatível com a Constituição. Vamos ver a resposta? Olha aí. Ó. Então, na letra A, você deveria responder que não, compete privativamente à União legislar sobre água e energia, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição. E letra B, não, é vedada a vinculação da multa ao salário mínimo, e aí artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Veja que as frases aqui possuem sempre essa pontuação maior. Na letra A, falar da competência privativa da União valia 0,50 e o artigo 22, inciso 4, 0,10, totalizando 0,60. E na letra B, falar na vedação, a vinculação, né, da multa ao salário mínimo 0,55 e falar no artigo 7º, inciso 4, valia 0,10, totalizando 0,65, tá?
uma excelente questão aí para você também treinar, principalmente esse tema, né? Nos últimos 10 exames, controle de constitucionalidade deixou de ser o tema número 1, passou a ser organização do Estado. Esse é um tema que vem aparecendo muito, muito, muito. E é claro, né, é um tema que exige um pouco de pesquisa no Vademecum, especial 21, 22, 23 do texto constitucional. Tá? Quarta e última questão, então, né, nesse que é o 38º exame de ordem, estamos fazendo aqui essas questões. Lembrando sempre que qualquer dúvida, estou à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé. Então, vamos analisar aqui, fazendo a leitura. Olha aí. Após amplos estudos do nível de desenvolvimento econômico e social das distintas regiões do país, um grupo de técnicos, com o objetivo de ordem colaborativa, elaborou um anteprojeto de lei ordinária e o submeteu à apreciação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O anteprojeto definia, em seu artigo 1º, quais seriam as condições a serem observadas para a integração das regiões em desenvolvimento, mas externou especial preocupação com o equilíbrio fiscal, em seu artigo 2º, ao exigir todas as isenções, reduções ou diferimentos temporários de tributos federais já concedidos a títulos de incentivos regionais, além de vedar que outros venham a ser concedidos no futuro. Sobre o caso narrado, responda aos itens a seguir. Letra A. A espécie legislativa veiculada pelo anteprojeto em seu artigo 1º é compatível com a Constituição? Olha que interessante, né? O artigo 1º, vamos lá, é o objeto da letra A. E o artigo 1º trata especificamente de condições a serem observadas para a integração das regiões em desenvolvimento. Então, esse é o tema. O que você precisaria saber? Se essa espécie legislativa, o que é espécie legislativa? Lei ordinária. Será que lei ordinária poderia tratar desse tema? Essa é a questão. Então, lembra da diferença entre lei ordinária e lei complementar? Além do quórum, lei ordinária é aprovada por maioria simples, lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Além do quórum, a diferença está na repartição de competências na Constituição. Quando a Constituição exige lei complementar deve ser editada. Quando a Constituição não fala em complementar, a lei ordinária pode tratar. Nesse caso especificamente, a matéria em si você encontra no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. E esse assunto precisa estar disciplinado em lei complementar. Logo, aqui, como a matéria não é reservada, né, à lei ordinária de forma residual, mas sim à lei complementar de forma expressa, então, lei ordinária não poderia tratar desse assunto. E a letra B, ó. A extinção de todas as isenções, reduções ou diferimentos temporários de tributos federais já concedidos a título de incentivos regionais e a vedação de que outros venham a ser concedidos nas distintas regiões do país são compatíveis com a Constituição da República de 88, justifique. E aí, mais uma vez, tema aqui cobrado, envolve o conhecimento de você a respeito exatamente dessa questão da redução das desigualdades regionais, que é uma temática muito importante ao nosso texto constitucional. E o nosso texto constitucional, ele permite a redução das desigualdades regionais. E aí tem o artigo 3º, inciso 3 da Constituição, que trata de objetivos. Tem outros dispositivos, como o artigo 43, né? Enfim, teriam ali algumas possibilidades de serem mencionadas. O que foi que o espelho especificamente exigiu? Na letra A, né, eu já falei, a matéria é reservada à lei complementar. E aí o fundamento é o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República, né? Então, falar isso, que é de lei complementar 050, falar do artigo 010, totalizando 060. E a letra B aí, falar desse objetivo fundamental que é reduzir as desigualdades regionais. E aí, aqui foi bem interessante porque nessa questão ele colocou ou. Estaria certo se você mencionasse o artigo 3º, inciso 3,
o artigo 43 caput, o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3, ou até o artigo 170, inciso 3, todos da Constituição. Se mencionasse qualquer um destes, você conseguiria a pontuação de 0,1. Então, 0,55 ou 0,1, totalizando 0,65 aí nessa resposta do 39º, do 38º, na verdade, exame de ordem, né? Estamos falando do 38º exame de ordem, tá? Uma correção ali na parte de cima do slide. Então, é uma questão um pouco técnica, né? Mas que exigia de você basicamente encontrar o artigo para fazer a resposta adequada, tá? A meu ver, o 38º exame de ordem foi um exame bem dentro daquilo que a gente espera para uma segunda fase de direito constitucional, né? Não fugiu muito do padrão e vale muito a pena ir desse lado treinar cada questão, visualizando o que é que você vem acertando, o que é que você vem errando e, é claro, buscando sempre um feedback, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!